Hebreus capítulo 13, versículo 7 e o versículo 17 somente, amém? Hebreus capítulo 13, versículo 7 e também o 17. A palavra do Senhor diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. O verso 17. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos nessa noite, pedimos a sua graça e misericórdia por mais uma vez estar levando a sua santa palavra, Senhor. Que o Senhor, com o seu Espírito Santo, toque em cada coração, sendo, Pai, um culto abençoado, próspero e que alimente a sua igreja de alguma forma, Pai, porque nós sabemos que é a sua palavra que será pregada em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, pode se assentar, por gentileza. Irmãos, dia de quarta-feira nós trazemos sempre uma palavra mais prática, né? Sempre sendo ali, buscando dar vazão para o Espírito de Deus, para que não seja nada nosso, e sim do Senhor. O livro de Hebreus, principalmente os versículos que nós lemos, fala sobre a atenção da igreja pelos pastores, pelos líderes. O verso 7, ele fala que, quando nós lemos, fala que nós devemos lembrar dos nossos pastores, que nos falam o quê? A palavra de Deus, a fé dos quais nós devemos imitar, atentando para a sua maneira de viver. É bem claro e é bem nítido que essa pregação não se encaixa para qualquer pastor, para qualquer irmão, para qualquer líder que se preze. Por quê? Porque nós bem sabemos, conforme diz a palavra de Jeremias, que nem todos os pastores são bons. Nem todos se encaixam nesse versículo. Por quê? Ele fala aqui que nós devemos imitar a fé desses homens. E você sabe, eu sei, que no mundo que nós vivemos hoje não é fácil achar alguém digno de ser imitado. O apóstolo Paulo foi um homem assim, né? Ele disse: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo, ou assim como eu sou de Cristo. E é fácil achar alguém assim? Não é. Quando você olha, não é com facilidade que você encontra alguém modelo, padrão de fé, ao qual você olha e fala: olha, esse aqui dá para imitar. Né? Dá para contar no dedo, pelo número de irmãos que são líderes e pastores e presbíteros e dirigentes de igreja. São difíceis os homens que são dignos de confiança. Mas o autor de Hebreus escreve para aquela igreja: vocês devem lembrar dos pastores que ensinam a vocês a palavra de Deus. Devem se lembrar dele e imitar a maneira como eles vivem. O livro de Filipenses 3,17 diz assim: sigam o meu exemplo, os irmãos, e observem atentamente aqueles que andam conforme o padrão que lhes mostramos. Está vendo? Mais uma vez, ele diz aquilo que nós já ouvimos outra vez, né? A igreja, ela é o espelho do pastor. Se o pastor for desalinhado, a igreja será desalinhada. Se o pastor for ruim, a igreja automaticamente será ruim. Se o pastor for desleixado, a igreja será desleixada. Por quê? Imitação. Ensino por exemplo. O que eu falo aqui para vocês tem um peso. O que eu faço tem dois. O que eu falo e ensino, vocês absorvem de um jeito. O que eu faço, vocês absorvem de forma dobrada. Então não tem aquela conversa do tipo assim: olha, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Não é isso. O autor de Hebreus é enfático. Analisa a fé deles e imitem. Isso para nós é um alvo. Isso para nós é um peso. Por quê? O olhar de toda a igreja está sobre a liderança, está sobre a conduta, está sobre a fé. Quanto a isso, nós devemos tomar cuidado principalmente nos dias de fraqueza, nos dias de dor, nos dias de angústia. Você imagina, eu falo a vida inteira para você que é para você ter fé. Que o dia ruim vai passar, que Deus vai entrar com providência, que Deus está vendo a sua luta. Mas no dia que vira para o meu lado, eu me desespero. Eu fico angustiado.
eu fico agoniado, automaticamente, o que você vai me falar? Ô irmão, mas cadê aquela pregação, né, que você pregou aquele dia? Aonde está a sua confiança naquela palavra que você me transmitiu? Por isso que nós devemos sempre olhar e tomar cuidado com o exemplo, com a maneira de fé, com o jeito que prega, com a fé que deve ser demonstrada, porque a igreja vai imitar a fé da liderança. Seja presbítero, seja pastor, o cargo eclesiástico que tiver, vai imitar. Quer ver um exemplo? Uma vez eu ouvi um irmão que ele falou assim: Rodrigo, se você estiver correndo, a igreja vai estar andando. Se você estiver andando, a igreja vai estar sentada. Se você estiver sentado, a igreja vai estar parada. Vai estar deitada. Se você estiver deitado, acabou a igreja. É sempre o pastor que deve puxar as coisas, que deve ir à frente, que deve dar o ensino, que deve dar o exemplo, tanto em obediência como em conduta dentro da sua casa, diante da sociedade, em todas as áreas. E isso não é fácil. Não é uma maneira tranquila de se viver. Você consegue, irmão, pensar isso? Já é uma luta a gente lutar a nossa luta sozinho, não é? Você só tem ali alguns irmãos ao seu redor e você toca a sua vida tranquilamente. Agora, você imagina alguém que além da sua vida deve zelar pela igreja, deve zelar por outras almas. Você acha que é fácil? Não é. Não é fácil. Olha o exemplo. Você quer ver a maior tristeza de um pastor? É quando ele se desgasta e gasta o seu tempo preparando o sermão, preparando o alimento, ajeitando a igreja, arrumando a igreja, deixando tudo pronto para o culto. Porque no momento que ele está arrumando tudo isso, e eu volto a lembrar, eu estou falando de pastores com P maiúsculo. Amém, irmão? Pastores de verdade, pastores erguidos por Deus. Aí chega o momento da pregação, ele olha para a igreja demonstra pouco ou até mesmo nenhum interesse na mensagem que ele traz. Isso é uma tristeza para qualquer pastor que se preze. Por quê? A palavra não vem de iFood, ela não vem da gaveta. Não vem numa coisa assim, eu vou ali pegar um sermão, abre a gaveta, pega qualquer um. Não, demanda tempo, demanda angústia interna. Talvez você trabalha, e você trabalha tranquilamente. Sua preocupação é só com o seu trabalho. O pastor não. O pastor ele está trabalhando, mas ele está lá assim, eu tenho que ir lá na casa da irmã. Eu tenho que ir lá visitar o outro irmão. Tem um irmão lá que precisa de remédio. Tem o outro que está desempregado. Como é que ele vai viver? Tem o outro que não quer nada com nada. Tem o outro que é assim. Tem o outro que é assado. Nossa, lá em casa acabou o gás. Nossa, tem o remédio da esposa. A cabeça dele é assim. Ele não pensa só, tenho que cuidar do problema da minha esposa, cuidar do meu filho. Não, não. É toda uma multidão de gente. E todos esses olhares estão sobre quem? Sobre o pastor. Qualquer um daqui pode errar. O pastor não. Qualquer irmão dentro da igreja pode vacilar. O pastor não. Não é assim? O irmão erra, o irmão cai, o irmão peca. Ele volta, se arrepende, a igreja abraça. Agora um pastor cai. Ele erra. Mesmo que ele se arrependa, ele sempre vai ser marcado pelo erro dele. Sempre. Mas o senhor fala isso agora, mas aquele dia, sempre ele vai ser lembrado. Por quê? Nós somos bons nisso. Nós somos bons em julgar. O livro de Atos 20, 28 fala assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Está vendo qual é a importância disso? Não é um cargo simples. Não é alguém que simplesmente, estou falando novamente de pastores verdadeiros, que simplesmente falam assim: olha, eu vou lá, vou tomar conta da igreja lá. Deve-se ater ao tamanho, peso dessa responsabilidade. Para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Irmão, olha o peso disso. Olha o peso de saber que uma palavra errada minha aqui
pode matar você para sempre. Não estou falando de matar você fisicamente, não. Espiritualmente, eternamente. Esse é o peso. Um vacilo meu pode fazer perder alguns daqui. Uma pisada fora minha ou de qualquer outro líder de igreja pode fazer com que uma igreja toda desça à sepultura espiritualmente e nunca mais volte. Quantas vezes já não ouviu isso? Nossa, o pastor lá caiu, imagina eu. Não, mas se ele quer assim, acontece. Então o peso, a responsabilidade é grande, mas isso não parte de nenhum homem. Simplesmente chegar, tem por aí pessoas que abrem, vão tocando a vida, mas os verdadeiros não são eles quem escolhem, é Deus quem os coloca. Olha o que a Bíblia diz que nós lemos: olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo. É Deus quem faz o chamado e é Deus quem capacita também. Amém? Mas olha o começo do texto, do versículo que nós lemos. Olhai, pois, por vós. O primeiro mandamento aqui desse versículo não é que o pastor deve olhar primeiro pela igreja que ele dirige, não. Ele tem que olhar primeiro para ele. Você imagina que eu não estou bem espiritualmente. Que qualificação eu vou ter para conduzir o rebanho de Cristo? Nenhuma. Nenhuma. Se eu não estou bem espiritualmente, qual é a chance de eu desempenhar uma boa função aqui? Zero. Zero. Por quê? É necessário que eu esteja bem. É necessário que eu olhe para o meu interior, para a minha vida, para depois tomar conta da igreja de Deus. Não é isso que Paulo fala a Timóteo? Aquele que não dirige bem a sua casa não pode cuidar das coisas de Deus? Então tudo isso, irmão, envolve a vida de um pastor. Por isso que a Bíblia diz que aquele que almeja o episcopado, excelente obra e desejo, mas aí depois vem o quê? As obrigações, as qualificações. Rodrigo, por que você está dizendo tudo isso? Porque nós vivemos em dias que acabou, irmão, aquele respeito pelo pastor. Acabou o respeito, a reverência. O pastor virou mais um no meio da multidão. Eu não sei você, mas eu lembro que quando eu era mais da religião, quando alguém falava assim, olha, nós vamos lá que nós vamos falar com o padre. Eu tinha um medo. Me dava ah, meu Deus, é o padre da igreja. Sabe, era uma reverência, era um temor, porque você não sabe o que ele vai falar para vocês. Eu não sabia, se ele me perguntasse uma coisa difícil, eu não sabia como é que eu ia me comportar. Sabe, dava aquela aflição. Só que isso com o tempo, com as gerações, foi se perdendo. O respeito, as coisas, não tem mais. Não existe mais. A irmã Isília sabe disso muito bem. Eu já cheguei a fazer uma visita, irmão, que na hora eu não me atentei pelo detalhe. E você vai entender o porquê eu estou dizendo isso. Eu já cheguei a ser recebido de camisola, irmão. De camisola. Depois, os irmãos mesmo que foram, assim, você não... Não, pior que eu não tinha mesmo. Não era nada assim, né? Tão extravagante, mas assim... Eu fiquei pensando, mas não é possível. E não foi uma visita surpresa, foi algo marcado. Sabia que a gente iria, né? Não existe mais. Hoje o pastor entrando, o cachorro entrando junto, capaz do cachorro ter mais vantagem. Ô, bebezinho, né? Que negócio. Por quê? Não tem mais esse apreço pela vida daqueles que ensinam a palavra de Deus. Não existe mais. Simplesmente acabou. Foi-se embora, não se passou esse costume. Por quê? É necessário, a Bíblia diz que nós devemos lembrar desses homens. E talvez, irmão, nem eu seja para você o sínodo da perfeição da fé, mas aquele que você tem por consideração, tenha por estima. Quer ver um exemplo como que o povo é cruel? Quantas vezes mensagens como do pastor Paulo Júnior foi bênção para a vida da igreja? Muitas. Muitas e muitas. Quantas palavras, quantos sermões aquele homem fez. Quantas vezes ele
saltou a veia do pescoço dele para ele pregar uma mensagem poderosa no poder do Espírito. Ele teve lá o seu problema. Sabe lá Deus o que é. Quantos têm orado por ele? Quantos têm lembrado daquele homem? Todas as vezes nós vamos orar aqui, eu lembro dele. Eu lembro dele. Me dá um nó na garganta de lembrar. Minha esposa sabe disso, por isso que ela está inventando. Me dá um nó na garganta de lembrar que nós estamos sem um homem daquele em combate. Por quê? Olha o padrão daquele homem. Olha a fé que aquele homem teve. Olha onde ele chegou. Olha os testemunhos que ele contava. Olha a maneira que ele pregava. Esse homem é um homem a ser imitado. Esse homem é um homem dos que estão na linha de frente no combate. Agora, ele tomou um tiro. E nós fazemos o quê com um homem desse? Não serve mais. E isso é o que muitos fazem. Só você ver o comentário dos vídeos dele. Ah, porque tem alguma coisa. Ah, porque ele aprontou isso. Ah, porque tem não sei o quê. Um erro. Talvez tenha um erro. Acabou. Acabou. Talvez não dão mais credibilidade. Que isso, irmão? Assim é a vida de um pastor. Jesus disse assim, profecia sobre Cristo, né? Ferirei o pastor para que se disperse o rebanho. Isso fala sobre Cristo. No entendimento seria, mataremos Cristo para que acabe com a igreja. Não adiantou, porque ele ressuscitou e ele cuida da igreja e continuará cuidando da igreja. E ele subiu aos céus. Quem ficou aqui? Os pastores. Cuidando do rebanho do Senhor. Você acha que aqueles que se põem nessa brecha teriam vida fácil? Se nós pregamos a mensagem que Cristo pregou, qual seria o resultado? Automaticamente também a crucificação, o xingamento, né? a ser mal compreendido. Se você fala muito, você prega muito, nossa, fala demais. Se você prega pouco, não tem palavra. Você visita muito, nossa, é enxerido. Você não visita, não quer nem saber das vidas. Né? Se você tem muito compromisso da igreja, o que acontece? Não, o pastor está sugando muito a igreja. Se você não põe compromisso na igreja, a obra é fraca. Então, não tem um meio termo. Não tem. Ou você agrada o grego, ou você agrada os troianos. Ou não agrada ninguém. Não é uma tarefa fácil. E quem é que levanta essas pessoas? O Senhor. Efésios 4, 11 e 12 fala assim, ele quem? Cristo, deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, outros para pastores e doutores. Para quê? Qual é a função de um homem, de um pastor bíblico? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Essa é a função de um pastor. Ele não deve ser conhecido porque, ele é amiguinho, ele é legalzinho, ele é carismático, ele é alegrinho. Não, um pastor deve ser conhecido pela palavra que ele prega. Isso. Como é que ele é? Ixi, aquele lá é ranzinho o homem, mas questão da pregação. E aquele outro? Aquele ali, ele tem o jeitão dele, mas como pastor, assim um pastor deve ser conhecido. Hoje, como é que você conhece o pastor? Ele é descolado. Ele é não sei o quê. Mas e a palavra dele? Não. Às vezes ele fala uma bobeirinha ou outra lá, mas passa, porque ele é bonzinho. Não é pastor. Não é pastor. O pastor deve ser conduzido pelo zelo doutrinário que ele tem. Se eu tiver que escolher entre você e a Bíblia, irmão, vai com Deus. Essa é a mais pura verdade. Não pode se haver negociação quando o assunto é a doutrina da igreja. Abrir mão da doutrina para segurar irmãos é adiar o fracasso. Hoje, você vai e negocia com o irmão. Ô, irmão, o que você não está gostando? Irmão, estou gostando porque o culto é assim, a luz eu não gostei. Não, vamos trocar a luz, irmão. Aí ele fica uma semana, ele arruma outro problema e vai embora. É assim. É simples assim que funciona. Se Deus não chamou um pastor para pregar, ele não deve subir
para o púlpito. Por quê? Naquele dia, nós responderemos por cada palavra que saiu da nossa boca. Porque aqui você não compreende que é Cristo que está falando, que é o Espírito Santo que está falando por você. Como que um homem simplesmente fala, vou pegar o microfone para eu ir lá e eu vou enganar meia dúzia de pessoas, eu vou pedir isso, eu vou pedir aquilo, eu vou causar um rebuliço? Pode até fazer. Mas naquele dia, naquele grande dia do Senhor, cada palavra que saiu desse lugar, da boca de um homem, será dado conta. Amém? Devemos tomar esse cuidado. Portanto, não é uma vida fácil. Não é um cargo tranquilo. Não é uma vida de férias em Paris. Não é. É uma vida de renúncia. É uma vida de luta, tanto interna quanto externa. Tanto pessoal quanto ministerial. As duas devem andar em conjunto. Para que se tenha credibilidade. Não é um chamado feito pelo homem. Jeremias capítulo 1, verso 5 diz assim: antes que eu te formasse, Jeremias, eu te conheci. Pelo chamado de Jeremias para ser um profeta, Deus já tinha escolhido ele desde o ventre. E você percebe, irmão, converse com algum pastor assim, de respeito, que você tem admiração. Pergunta como é que foi a vida dele. Ele vai contar algum caso para você que nem ele mesmo entendia na época, que ele falou, não, isso aqui Deus já me tinha separado, é certeza. Deus já tinha separado. Você vê, por exemplo, Moisés e Josué. Moisés morre. Quem que automaticamente já deve ter passado um filme na cabeça? Josué. Mas desde quando ele estava com Moisés, ele já estava exercendo o seu trabalho. Ele ia lá, ele espiava, ele fazia uma coisa, ele já estava conduzindo. Por quê? Uma hora ele ia exercer o chamado dele. Assim é na nossa vida também. E você, irmão, deve ter isso em consideração. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1, a Bíblia diz que fiel é essa palavra. Se alguém aspira ao episcopado, ele deseja uma excelente obra. Você vê como é que parece contraditório? Você fala, irmão, você está de brincadeira comigo. Você está contando todos esses pormenores. Isso é o bastidor, irmão, que ninguém conta. Se pinta um ministério que parece, né? É o ministério de internet, irmão. Isso aí, essa vida boa. Mas o ministério verdadeiro, ele é árduo. Ele exige renúncia. Ele exige luta. Ele passa por altos e baixos. Às vezes você quer jogar tudo pro alto, quer largar tudo. Aí você lembra do Senhor. Fala, não, eu não posso abandonar. Deus, ele manda, ele coloca esses homens, não para que ele tenha agora uma profissão, mas para que ele exerça a sua vocação. Ele é vocacionado para o ministério. Homens que são chamados, ele é vocacionado por Deus. Mas como é Deus quem chama, é Deus quem capacita e também é Deus quem sustenta. Isso deve ser sempre dito, porque nós somos chamados por Deus. Mas não é aquela que eu vou te chamar para te jogar na fogueira. Não. Deus chama, Deus prova, mas Deus também capacita e sustenta. Por quê? Somos oficiais da obra do Senhor. E isso deve ser sempre colocado em pauta. Nós não fazemos isso para nós, fazemos para o Senhor. Portanto, é sempre bom lembrar do que diz Lucas capítulo 9, verso 23. Nós devemos ligar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Isso demanda toda a vida de um pastor. Ele sempre deve lembrar disso. Ah, mas hoje é o dia do descanso. Era o dia do descanso. Eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. Ele deve ter a vida pessoal sendo exemplo em tudo. Timóteo 4,12. Torna-te padrão dos fiéis. Tito 2,7. Em tudo te dá por exemplo. Então, a vida pessoal ela se torna cada vez mais evidente, cada vez mais sondada, cada vez mais averiguada. Por isso que ele deve sempre tomar cuidado com o seu coração. Provérbios 4,23 diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. É ele que deve ser protegido, é ele que deve ser. Por isso que quando nós vemos Atos 20, o autor de Atos fala assim, olha por você, olhe por você.
Cuide do seu coração, cuide de você, analise o que você tem feito, analise as suas motivações. Para quê? Para que tudo corra bem. Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 9, verso 27, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Então você vê que é algo sendo trabalhado, algo que exige esforço, exige demanda, exige busca, exige constância. Que palavra que eu vou levar? Que palavra, como é que eu vou tomar essa decisão agora? Isso não envolve só eu, envolve uma igreja. Isso não vem só por mim, vai também para outras pessoas. Nós precisamos cuidar da vida espiritual para depois não ter que cuidar da queda. A vida espiritual deve ser cuidada para que depois nós não venhamos a ter que cuidar da restauração. Se nós olharmos para isso, teremos o coração blindado no Senhor. Agora, olha como é que é a vida hoje. A igreja moderna, ela passa por um ativismo religioso. Vocês lembram do que eu falei quando eu falei disso? Ativismo religioso. É muita reunião, é muita demanda, é muita coisa. É um dia é isso, um dia é aquilo. E o pastor sempre ali, ele sempre fazendo, ele sempre buscando. Isso puxa dele todo um tempo, toda uma carga, todo um trabalho. O que ele deixa para trás? Ele deixa para trás a sua saúde, ele deixa para trás a sua família, ele deixa para trás o seu emprego, ele deixa para trás o seu desenvolvimento, tudo em troca do quê? Da obra. E isso é o correto? De forma nenhuma. Não é correto fazer isso. Tenta falar com o padre lá. Vai lá agora, lá, tenta falar com o padre. Se você conseguir o número da secretaria da paróquia, eles vão te atender. Não sei nem se funciona esse horário, eles vão te atender. Eles vão marcar um dia para você comparecer na paróquia para que você seja atendido. Não é assim? E a Igreja Católica fecha por isso? Alguém sofre lá por isso? Alguém fica, nossa, liguei para falar com o padre, não me atendeu. É tal dia, tal hora. Se quiser, é isso. Agora, liga para um pastor. Se ele estiver trabalhando e ele não te atender, acabou. Acabou. Você pode falar, irmão, estava trabalhando, deu para atender. Agora não precisa mais. Agora já resolvi. Pronto, irmão. Acabou. Acabou a confiança. Precisei, quando mais precisei, o senhor me virou as costas. Quando eu estava lá, estava trabalhando, filho. Você vai sustentar a vida dele? Você vai sustentar lá o trabalho dele? Se alguém que ainda assim vive da obra, existem também regras. Não é porque ele vive da obra porque ele é seu escravo. Não é que ele vive da obra porque ele é seu gênio da lâmpada. Você estragou meu carro. Liga o mecânico, né? Dá seus pulos. Hoje não. Parece que tudo é o pastor, tudo é tudo, qualquer coisa é o pastor. Né? Meu Deus, irmão. Ninguém aguenta isso. Ninguém aguenta. O verso 17 que você leu, diz assim, obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque eles velam por vossa alma. Sabe aquela ovelha que ela só dá cabeçada no pastor? O pastor vai lá, cuida dela bonitinho, quando vai, morde a mão. Vai lá bonitinho, cuida dela, já põe para correr para o pasto, a que ela vem, dá uma cabeçada nele. Tem irmãos que são assim. Tem pessoas dentro das igrejas que agem dessa forma. O pastor vai lá, ele cuida. Tá vendo, irmão, que eu estou sendo bem democrático, né? Porque faz tempo que eu não prego algo que favorece o meu time. Eu sempre venho e dou tiro no meu pé aqui. Então hoje você tenha paciência para você ouvir o meu lado. Eu sempre, é sempre assim, né? Ele cuida, ele vai lá, irmão, tá falando uma coisa, ele manda uma mensagem perguntando se tá bem. Ele tá sempre ali, tá sempre. Aí do nada vem dá uma cabeçada nele. Oxe, ovelha louca. Aqui, obedecer aos vossos pastores, sujeitai-vos a ele. Isso é mais fácil quando você conhece o pastor e vê que ele tem essas qualificações. Eu não estou aqui passando pano, irmão, para homens aí que usam, que deturbam a palavra, que erram, que pisam, que sacaneiam, depois falar que se escondem atrás no não julgueis ou não toqueis no ungido do Senhor. Você não deve tocar mesmo, mas também não deve permanecer lá. Você pode, né, procurar uma igreja que seja mais próximo da palavra. Mas também, quando você acha uma igreja assim, acredito que seja mais fácil.
Se você tem um patrão que ele corre junto com você, que ele luta por você, que ele te dá condições, que ele investe em você, que ele te coloca numa empresa que roda, que gira, não é satisfatório trabalhar? Quem te pedir, você não vai procurar fazer? Qual a diferença disso para a igreja? Nenhuma. Você vai na igreja, escuta uma boa palavra, escuta um bom louvor, você sabe do trabalho que está sendo feito. Qual a dificuldade? Nossa, amém, vamos fazer, vamos lá. Agora, aqui, irmão, aqui a gente tem um ponto positivo nisso. Glória a Deus. Porque, conversando com os irmãozinhos que são próximos de mim, misericórdia, irmão. Tem lugar que fosse para eu ser pastor e falar, ó, irmão, nós vamos ter que negociar uns negócios aí. Assumir um rojão desse. Primeiro que nós já vamos ter que, né? Metade aí já não vai ficar. Porque é uma brigaiada, é uma rixa, é um não sei o quê, é o pastor também que não ajuda. É complicado, irmão. É complicado. Precisa ter essa adequação do pastor com a igreja, da igreja com o pastor, essa comunhão. Hoje eu recebi um brinde até aí, irmão. Ó, Deus deu vitória pro irmão aqui. Eu que sabia que eu ia pregar isso. Brincadeira. Mas olha só. Sabe, aquele cuidado, aquele zelo. Esse dia eu vi um vídeo que era muito pertinente para essa pregação aqui. Ele falou, o vídeo era assim, era um rapaz, ele chorando, emocionado, porque o irmão ligou para ele e falou, pastor, hoje não é bucha não, tô chamando o senhor para vir comer um churrasco aqui. Isso a gente brinca, irmão, mas é verdade. Né? Tem pessoas que só sugam o coitado do pastor, só suga. É uma bênção quando o telefone não toca. Porque sabe que se tocar, é B.O. É bucha. Então, irmão, tem esse zelo, tem esse cuidado, até porque ninguém aqui é diferente. Ninguém aqui é diferente. O mesmo erro que você comete, quem garante que eu não vou cometer? A mesma falha que você tem, quem garante que eu não vou ter? É a mesma coisa. É a mesma matéria. Agora, o alvo não é o mesmo nas costas. E nunca vai ser. A cobrança nunca vai ser maior. A cobrança nunca vai ser maior nas costas da igreja do que naquela que o pastor leva, do que aquela cobrança que ele tem. Eu vi um pregador que ele diz assim, dificilmente um membro será mais santo que o pastor. Ou buscará mais a santidade que o pastor. E assim deve ser. Como é que eu vou arrastar você, sendo que por vezes você está melhor do que eu? Isso é simples entender. Põe uma corrida de 100 metros. Pega eu lá morrendo, com o pé doendo, atravessando tudo, e você está lá bem, voando. Quem que vai carregar quem? Deve ser assim. Precisa ser assim. E isso demanda disciplina. Isso demanda renúncia, isso demanda negar a si mesmo, isso demanda um monte de coisa. Enquanto muitos estão dormindo, aonde está o pastor? Está lá orando. Lembre-se, eu não estou falando, não estou me colocando nessa condição de superior, estou falando do cargo, da posição, amém, irmão? Aonde que está o pastor? Está lá orando. Ô Senhor, que problema aquele irmão, aquela irmã, aquela situação daquele menino, lá tem aquela situação da menina lá, Senhor, entra com providência, está lá orando. E quando vai se ter esse contato com o pastor, o que é que ele leva? Ele não é compreendido. Quando ele fala, o pastor fala demais. Quando ele fala alguma coisa, quando ele vê algo assim, que ele já sabe que vai dar problema, e ele vai lá e fala, o senhor está se intrometendo na minha vida. Assim é a vida de um pastor, irmão. Ela é solitária, ela é cada... Quanto mais bíblico o pastor menos ele tem comunhão e contato com as pessoas da igreja. Porque as pessoas fogem dele. Porque ele é chato? Não, porque ele vai falar. Ele vai falar. Por isso é uma vida solitária. Agora, o pastor e a sua família. Eu li o título o versículo que eu li é 1 Timóteo 3, 4, 5. Se ele não cuida da sua casa, como cuidará da igreja? Primeira coisa, o ministério começa em casa. O pastor precisa ser presente, amar e ensinar a sua família. Essa vai aqui o pessoal da internet aí, olha só. Preste bastante atenção nisso aqui, irmão. O pastor, ele deve entender que a prioridade
é a família dele. Por quê? Porque é ela que chora com ele. É ela que vai levar as burdoadas junto com ele. Quando o pastor estiver doente, dificilmente será um irmão da igreja que vai ficar lá chorando com ele do lado da cama no hospital. Dificilmente vai ser outra pessoa que vai lá parar a sua vida para cuidar dele. Quem que vai ser? Vai ser sua família. Vai ser sua esposa e filhos. Que vai estar ali chorando. Ô pai, é assim, irmão, é assim que é a vida. Não tem segredo nisso. Não tem mistério nisso. A hora que a corda arrebenta e o pastor baixou, vamos procurar outro. Vamos procurar outro. Ih, não vai atender mais, então vamos procurar outro. É interesses mesmo. Agora, ele deve saber que a família dele é mais importante. Não tem esse negócio. Vou dar um exemplo aqui. Eu pego o Murilo, você é obrigado a limpar a igreja aqui comigo. Você vai ter que fazer. Eu pego você vai ter que fazer. Não tem que fazer nada. De quem que é a responsa? É minha. Se você não quiser fazer, amém, glória a Deus. Agora, o que você vê muitas vezes? Por que o filho do pastor desvia? Você já parou para pensar nisso? O pastor sou eu, irmão. Não jogue nas costas deles a responsabilidade que é minha. Mas você viu o que o filho do pastor fez? O seu é santo. O seu é santão, né? O seu é o homem bíblia. Mas você viu uma mulher do pastor, não sei o quê? E você? É sempre pro outro lado, é sempre... Cada um tem a sua responsabilidade. Eles também são ovelhas. Mas agora vai beneficiar. Vou dar um exemplo bem claro aqui. Qualquer um precisar de alguma coisa da igreja, de cesta básica, de ajuda, até pessoas de fora da igreja, vocês sabem, nós já fizemos uma obra, já não ajudamos, já não compramos remédio, um monte de coisa. Agora, o que acontece às vezes? Mas se eu fizer aqui para a esposa ou para o filho que está precisando de um remédio, está precisando de um tratamento, mas o que os irmãos vão falar? Não vão falar nada. E quando é para toda a igreja, todo mundo não faz? Qual é a diferença? Qual é a diferença? A Bíblia diz assim, não atarás a boca do boi que debui. Sabe o que é isso? Antigamente o boi passava dentro daquele maquináriozinho artesanal e ele ia debuiando o trigo, separando ali as folhas, semente, aquelas coisas. Isso é comparado ao pastor hoje que semeia a palavra. Aí você imagina que o boi está ali trabalhando, moendo trigo, fazendo tudo aquilo, com a boca fechada, não pode nem tomar água. É a comparação. Não, irmão, não é assim. O pastor também tem vida, tem família. E a prioridade de todo pastor é a sua casa. Ele não pode amar mais os irmãos do que a sua esposa. Ele não pode amar mais os irmãos do que o seu filho. Nossa, eu tenho um ranço com isso, irmão. Você vê isso em todos os tipos de cargo. É um negócio. Você também, irmão. É a sua família em primeiro lugar. Depois você coloca a gente aí. Cuida do seu filho, ama o seu filho. Eu vi muito isso acontecendo, não foi só uma igreja, por onde nós passamos aí. Chega o filho do pastor na igreja, aí vê os irmãos, vê os puxa-saco. Coisa linda, não sei o quê. A criança é um cão, mas tá ali. É assim que detona. Aí vê o filho dele. Vai sentar lá, sai daqui. Não sei o quê. Que isso, irmão? Que filho que vai crescer saudável numa igreja dessa? Nenhum. Nem o do pastor, nem o desse irmão que trata assim. A família do pastor, ela deve ter o seu respeito, mas ela não deve ser venerada dessa forma. Não deve ser esse negócio, sabe? É necessário que o pastor saiba que ele deve cuidar dele. Lembra do avivalista que eu falei aqui para você uma vez? Acho que é Robert McShane, que morreu com 29 anos lá, cuspindo seu pulmão para fora com tuberculose. 29 anos. Se eu não cuidar de mim, se eu não procurar me cuidar fisicamente, espiritualmente, o que vai adiantar? Porque eu explodo de diabetes aí. Tá bom, Rodrigo. Quanto mais eu me cuidar espiritualmente, quanto mais eu me dedicar na palavra, quanto mais eu cuidar da minha família, quanto mais eu ter esse suporte, quanto mais embasado eu tiver, quanto mais assessoria eu tiver, melhor é a pregação,
melhor é o trato com os irmãos, melhor é o trato da igreja, melhor a igreja é nutrida. Olha aqui que você leu comigo. Para que, como aqueles que onde irá, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Agora, por conta da demanda, o ativismo religioso, é muita tarefa, é muita coisa, é muito isso, é muito aquilo, é muita carga em cima do pastor. O que ele faz? Ele esquece dele. Aí quando vê, a mulher já não aguenta mais, o filho nunca vê o pai em casa. Por quê? Ele está sempre lá, é visita, é não sei o quê, é curso, é isso, é aquilo. E ele afundou. Depois que ele afundou, irmão, ninguém vai atrás. Ninguém vai atrás. O esforço constante no ministério é a qualificação de um bom pastor. Tá vendo aqui? Como é que deve ser o equilíbrio? Ele deve saber a hora que ele fala assim, hoje eu não atendo ninguém, a não ser casos urgentes. Ah, ligou, se vira aí, irmão. Dá seus pulos aí. Aprenda. Por que você não pode vir aqui? Hoje nós estamos assistindo um filme. Falando em filme, irmão, passa uma dica para você aqui. Fé para o impossível. Alguém já assistiu? Não? Se alguém tiver uma Netflix aí, depois você põe lá. Irmão, não vou te contar, mas pensa, só pensa. Você sabe como é que eu sou cascador, né, irmão? Isso, né? Primeiro lance do filme, eu já tava com o choro engasgado aqui, só não soltei pra não ficar feio. Só que eu não aguentei. Até o final do filme, Júnior, por 3 vezes ali, a lágrima veio, encheu o olho. Fui comer uma torta depois do filme, desceu aquela torta com o gol do choro, sabe aquela torta com o gol do choro? O filme é sensacional. Fala sobre a fé, e eu não vou contar para vocês não perderem aí o mistério. Mas, o ponto que eu estou dizendo é, você deve ter esse tempo. O pastor deve olhar e falar assim, não, peraí, hoje não é dia de fazer nada com ninguém. Hoje é o dia de eu parar aqui, pôr minha perninha para cima, deixar o sangue correr na veia, brincar de luto com o menino, jogar o menino no chão, jogar a bola, estourar uma lâmpada, sei lá, irmão, soltar um foguete, fazer alguma coisa. Porque esse negócio, igreja, ela sufoca o camarada. Se ele não tem, peraí, deixa eu tirar um pouco o pé no freio. Sabe o que vai acontecer depois? Ele abandona. Porque o pastor não é ensinado que ele pode parar para descansar e ele sem precisar desistir do chamado. Como é pressão, vai, faz, sei o que, demanda isso, aquilo. Você quer ver ser um pastor fiel e poderoso em ministrar? Faz o básico. Faz o básico, irmão. Seja fiel, honre o Senhor, honre a sua família. Acabou. Quem faz a obra não é Cristo? Qual que é a nossa função? Pregar a mensagem. Faça o previsto, que tudo dá certo, tudo funciona. Agora é demanda, é isso, é aquilo. Quando vê, pronto. Ele já não aguenta mais. Aí o peso do ministério, aí vem um irmão, aí vem outro. Você abre a internet, está cheio disso lá. Pessoas que desviaram por quê? Porque cansou, porque foi traído, porque o pastor traiu ele, ou porque ele foi traído pelos irmãos, e por isso é aquilo. Não descansou. Não parou e falou, peraí, como a águia, né? Deixa eu afiar aqui minha unha. Jesus, eu vou dar um exemplo de Cristo, irmão. Você nem perto de Cristo nós estamos para ser nesse padrão. Cristo fez o quê? Como é que ele fazia? Como é que ele exerceu o seu ministério? Ele ia lá, ele pregava, ele ensinava. Logo em seguida ele já ia para outro canto, já ficava pregando, e demônio, e cura, e não sei o quê. Foi isso que o Senhor fez? Você lembra das histórias, das parábolas aí? Mais ou menos. Foi assim que ele agia? Era assim que ele agia? E expulsava um demônio aqui. Eu não vou lá multiplicar o pão do outro lado. Não. Ele multiplicava um pão aqui, daqui a pouco ele fazia? Ele tirava para orar. Ele subiu um monte sozinho. O que é isso? Descanso, irmão. É descanso. Ele ia lá, ele se recuperava do baque. Ia lá fazer outra coisa, né? Aí, João capítulo 2, ele ia lá, participava de um casamento. Não é isso? Dava uma esparecida. Nós precisamos disso. Por isso que você vê um monte de pastor doente, um monte de pastor depressivo, um monte de pastor com ânsia do ministério, com ânsia da igreja, cansado, pesado, desistindo, abrindo mão. Por quê, irmão? Está cansado. Cansado.
Por isso que Paulo escreve a Timóteo: fortifica-te na graça. Fortifica-te na graça. Saiba que você não vai resolver tudo. E não vai mesmo. Você não vai conseguir suprir todas as demandas, porque é muito. Um dia eu estava conversando com o irmão, e ele falou assim para mim, a respeito de arrecadação, ele falou assim, não, porque o pastor ele recebe 10% de toda a arrecadação da igreja. Né? É a regra da igreja, tudo bem, cada um, né, vai ter o estatuto da igreja que profere ali. Ele falou assim, mas você imagina uma igreja de 100 mil, né? Ele vai ganhar 10 mil de salário. Assim, não, isso é um ponto, né? 10 mil de salário no cima de uma igreja de 100 mil, tá lá. Mas você imagina uma igreja que arrecada 100 mil. Você imagina primeiro a quantidade de gente. Consequentemente, a quantidade de gente, você imagina a quantidade de problemas. Cada um com a sua particularidade. E o outro ponto, né? Se tem a mão que vai com 100 mil e arrecada dá 10%, dá os 10 mil, são pouquíssimas igrejas no Brasil que arrecadam isso. Então, se o pastor tem uma igreja de 10 mil mensais de arrecadação, ele vai receber R$1.000. O que você faz com R$1.000, irmão? O que você faz com R$1.000? Não tem nada. A gente sempre tabela lá em cima, né? O pastor tem dinheiro. O pastor é isso e aquilo. A igreja, não. O trabalho é sempre muito maior. Eu acredito que para muitos, se você oferecer para ele um cargo assalariado, ele aceitaria na hora. Aceitaria na hora. Não, então beleza, irmão, eu vou. Eu conheço um pastor assim, ele voltou a trabalhar na farmácia porque ele já não estava, ele precisava de um salário e não queria ser pesado da igreja e ele foi arrumar outro serviço. Por quê, irmão? Porque às vezes é cansativo, mas nós não estamos sozinhos. Para todo pastor, para todo homem de Deus, ele deve entender isso. Paulo escreve a Timóteo: fortifica-te na graça. Isaías diz: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eu não dependo de mim mesmo. Nenhum pastor depende de si mesmo. Nós dependemos da graça de Deus. Nós dependemos de Deus dar a palavra. Nós dependemos de Deus agir no problema. Nós dependemos de Deus abençoar o culto. Tudo que vem da igreja vem do Senhor. A vida de um pastor ela deve ser tão semelhante a Cristo que as ovelhas digam: Ele me guia, e ao seguir a Ele, eu sigo a Cristo. Essa é uma frase de uma mensagem tirada do pastor Paul Washer, quando ele assemelha o cargo pastoral. Não tem como diferenciar, não tem como tirar. Se ele é o exemplo de fé a ser imitado, então, consequentemente, ele deve se parecer o quanto mais com o Senhor.